TVC 16. Aqui você se vê. Olá pessoal, eu sou Francine Fiamma e sejam bem-vindos para mais um Nasceu Bora Cuidar aqui na TVC Canal 16 ou pela internet tvc16.com. Bom gente, hoje o programa está recheado de coisas legais, temos nutricionista, pediatra, psicóloga e eu, tá bom? Tá ótimo, né? Então tá gente, hoje eu queria falar um assunto que eu presenciei e que eu preciso passar pra vocês. Então tudo que eu presencio, tudo que eu convivo, sabe? Então eu preciso passar pra vocês. Então isso foi uma coisa que me deixou bem triste e que eu preciso passar pra vocês também abrir o olho e ver que a gente precisa realmente, tipo, ficar em cima pra poder ter certeza do que realmente é, né? Vamos lá, vou explicar pra vocês o que aconteceu. Meu filho passou mal, né? Essa semana inteira ele tava passando mal. Eu falei até com vocês na semana passada isso. E eu tava levando ele direto, vou falar onde, foi no Alcides Carneiro, eu tava levando ele direto lá no Alcides Carneiro. E eu saía de lá sempre com ponto de interrogação do que ele podia ter, né? Então eu saía de lá, cheguei lá e falei, tá com uma tocinha, tá com febre e tudo mais. E aí fizeram a chapa do pulmão dele, ele não tava com nada. Aí eu fui no dia seguinte, a médica falou que o pulmão dele já tava sujinho, na mesma radiografia. Aí fui no dia seguinte, a mulher disse que febre só é a partir de 38. Bom, que eu saiba, até no termômetro a gente vê, né? Que é a partir do 37 você já está num estado febril, que é para poder já, digamos, chamar a atenção que a febre está subindo. Bom, no meu ponto de vista, né? E aí eu fui de novo. Aí eles olharam o ouvidinho dele, não tinha nada. Gente, eu fui no Alcides Carneiro umas 7 vezes, eu acho, na semana aí. Eu fui muitas vezes, ele não tinha nada. Eu falei, gente, tem alguma coisa me batucando falando ele tem alguma coisa. E aí, fui lá anteontem. E aí, o que ele tinha? Ele tava com uma pneumonia maltratada, porque o que quer dizer isso? Que ele uma vez, em alguma dessas vezes aí que ele teve uma gripinha, podia ser uma pneumonia, a pessoa não passou uma medicação que fosse para pneumonia. O que aconteceu? Agora veio à tona, né? E ele ficou com uma pneumonia não tratada, assim, né? E aí, depois, ela foi olhar o ouvidinho dele, né? Uma médica muito boa até, foi olhar o ouvidinho dele, ele tá com otite nos 2 ouvidos. Então, tipo, eu fiquei bem triste, bem chateada, né? Fui atendida assim, até nem demorou, mas só que, gente, que médicas são essas? Eu fico me perguntando, porque, gente, isso daí não ia dar de um dia pro outro. Eu sabia que meu filho tava com alguma coisa, porque não é normal uma criança tomar, acho que umas 3, 4 vezes que ele tava tomando dipirona pra poder diminuir a febre dele. E todos os dias a criança tá com alguma coisa. E eu ia pra lá e saía de lá com ponto de interrogação do que ele podia ter, né? E todo mundo não tá nem aí, os médicos estudam anos e anos, pagam faculdade caríssimas e para poder chegar lá e te tratar como se nada tivesse acontecendo, de ficar no celular. Gente, é triste, é muito triste. Então, se você tiver com seu filho, que você sabe, quando é instinto de mãe, de pai, você sabe realmente o que o seu filho pode ter. Então, ele pode ter alguma coisa, você não sabe exatamente o que é, mas é alguma coisa. Então, gente, sempre quando for assim, não sei quantas vezes, não importa se a pessoa chega pra você e fala assim, nossa, de novo, não importa, entendeu? Vai lá até você saber o que exatamente o seu filho tem. Porque foi complicado, gente, Várias vezes, tomando vários remédios, daqui a pouco nenhum remédio faz mais efeito pro meu filho, porque toda hora ele toma remédio, entendeu? Então a gente tem que exatamente saber o que é pra poder dar o remédio certo. Aí eu fui nessa última médica, a médica receitou o remédio direitinho, no dia seguinte ele não tava mais com febre nenhuma. Entendeu? Então, tipo assim, a gente precisa saber exatamente o que tem, entendeu? É isso, gente, só uma dica pra vocês que lá é muito bom. A urgência do Alcides Carneiro é muito boa, mas só que esses médicos precisam ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho com o próximo, porque a gente não
lá porque a gente quer, não. A gente está lá porque nosso filho precisa. Então, se a gente está lá, a gente já está triste. A pessoa ainda te deixa mais para baixo, ainda não te dá o mínimo de atenção, é complicado, entendeu? Então, é só uma dica aí pra vocês, mas não querendo que vocês não vão lá não, porque eu acho até lá melhor do que essas UPAs, entendeu? Então, é melhor, tá? E é isso, gente. Vamos lá. Eu tava falando aí desse negócio de médico e tudo mais, mas a gente sempre precisa também, né? Esse negócio de alimentação é muito importante, né? A gente logo percebe, quando o filho tá sempre alimentado direitinho, com os nutrientes certos e tudo mais, você vê que demora um tempão pra poder ficar gripado, resfriado, o que for. Demora, né, gente? Então é muito bom a gente ter uma nutricionista com a gente. Juliana Pascoal sempre dá dicas super legais, super direitinhas, assim, pra gente parar pra pensar que realmente a gente precisa levar nosso filho no nutricionista pra ter uma alimentação boa. Às vezes a gente não conhece alguma coisa, a gente acha que é saudável, às vezes não é, entendeu? Então é sempre bom a gente ter uma nutricionista com a gente, e a Juliana Pascoal tá aí pra nos ajudar. Vamos ver o que ela tem que poder mostrar pra gente essa semana. Olá pessoal, eu sou Juliana Pascoal, nutricionista aqui no programa Nasceu Bora Cuidar. Hoje eu vou falar mais um pouquinho com vocês sobre os alimentos na gravidez e no início de gravidez, e também para as mamães que estão tentando engravidar. Como eu falei no programa passado, tem vários alimentos que são super importantes nesse início, né, para quem está tentando e para quem já está no início da gravidez. E hoje eu vou falar com vocês sobre o que a gente deve evitar. Né? É super importante a gente se ater a isso também. Muitas mamães ficam na dúvida do que fazer, né? Como evitar alguns alimentos, o que a gente não deve comer nesse início de gravidez, e também para quem está tentando, né, engravidar e fica na dúvida. Bom, como que a gente faz então em relação a essa alimentação no início, né? O que a gente deve evitar? Primeira coisa que a gente deve evitar, e isso é até o final da gravidez e para quem vai amamentar até acabar o período de amamentação: bebida alcoólica. Gente, isso é muito sério e é muito importante. A bebida alcoólica não deve ser consumida, tá? Para quem está tentando engravidar, até porque até você descobrir que de fato está grávida demora um pouquinho, né? Então a gente tem que evitar mesmo. Estou tentando engravidar. Corta a bebida alcoólica, nem aquela cervejinha do fim de semana, um chopinho com a amiga, a gente vai tomar água, vai tomar suco, mas a cerveja, a bebida alcoólica em geral, a gente não vai tomar, tá bom? Então é muito importante vocês pensarem nisso, evitar ao máximo essa questão da bebida alcoólica. A gente fala que é bebida alcoólica zero, tá? Na gravidez e para quem está tentando. Por quê? Aí vem a pergunta, né? Mas por que, Nutri? Não pode nem um golinhozinho? Não, não pode. Existe a síndrome alcoólica fetal, tá? É uma síndrome que a gente já tem estudos e vários casos que acontecem isso, e não existe uma dose assim de segurança para quem está tentando engravidar e quem já está grávida, tá? Em relação à quantidade de bebida alcoólica. Então a gente fala que é zero mesmo, porque pode ocasionar essa síndrome. Isso pode deixar a criança com a cabeça um pouco maior, mais avantajada, com mais dificuldade, às vezes até no parto também. Pode ocasionar vários problemas de formação do bebê, tá? Principalmente em relação à parte neurológica. Então a gente não deve consumir nada de álcool, tá bom? Outra coisa que pode acontecer também é aborto espontâneo, a perda desse bebê de forma precoce por conta, às vezes, do excesso do álcool na gravidez. O que a gente já sabe hoje em dia é que o álcool ele passa pela placenta através do líquido amniótico, que é o que vai estar protegendo o bebê, né, dentro da barriguinha da mamãe, dentro do útero. Então ele passa através do líquido amniótico, e a dose mínima que seja, um golinho que seja, já pode ser assim 12 vezes maior do que o efeito que seria para a mamãe. Então, se a mãe acha que aquele efeito do álcool foi mínimo para ela, ela tem que pensar que aquilo pode ser 12 vezes maior para o bebê. E isso já vai ser prejudicial para ele e para a formação dele. Então, bebida alcoólica é zero mesmo. Quando eu falo que a gente se estende em relação a essa bebida alcoólica até a amamentação mesmo, a mãe que está amamentando, então isso serve para as mamães que estão assistindo.
e ainda amamentam e querem tomar uma bebida alcoólica, isso acaba passando através da amamentação, através do leite. Então, esse teor alcoólico às vezes pode demorar a sair da corrente sanguínea, então a mamãe que vai amamentar em seguida, a gente tem que evitar, tá bom? A questão do cigarro, a gente sempre fala que também é prejudicial, né? Isso o ginecologista obstetra já orienta, eu sei que os pediatras já orientam também. A gente deve evitar o cigarro totalmente, porque também prejudica a questão da formação do feto. Então, bebida alcoólica e cigarro é 0. E em relação à alimentação, o que a gente deve evitar? Eu já falei algumas coisas no programa passado, mas as frituras em excesso, alimentos muito condimentados, isso pode prejudicar a gestante, não só o bebê, mas a gestante também, que pode vir a ter mais dores de estômago, que a gente sabe que na gravidez acontece, azia, dores de estômago, evitar alimentos muito condimentados. Os industrializados, que pode conter muito sódio, tem muito corante muitas vezes, conservantes, que isso pode prejudicar na formação do bebê. E também a gente tem que se ater aos alimentos que são assim muito industrializados, mas no sentido de enlatados, que vão ficar às vezes abertos na geladeira, dentro de latas. Por exemplo, às vezes a gestante quer comer um leite condensado. Aí deixa aberta aquela lata de leite condensado. Isso tudo a gente tem que se ater também, tá? Alimentos enlatados, atum, sardinha, milho, leite condensado, porque isso pode ser prejudicial em relação ao botulismo. Se a gente não tiver um cuidado com essa lata, a forma de armazenar isso depois de aberto pode vir a gerar um botulismo, e isso vai ser super prejudicial na gravidez e para a formação do bebê. Então, prestem sempre atenção na alimentação de vocês, nesse início da gravidez, para quem está tentando engravidar, evitar ao máximo todos esses alimentos que eu falei com vocês hoje, porque isso pode gerar um problema futuro, tanto para a mamãe quanto para o bebê. Espero ter conversado com vocês hoje, tirado essas dúvidas que sempre aparecem, e quem tiver mais dúvidas é só procurar a gente pelo Instagram, tá? Pode me escrever, pode mandar as dúvidas, tirar todas as dúvidas que quiser em relação à alimentação, e a gente vai estar sempre respondendo aqui no programa também. Até a próxima! Viu, gente, como é que ela sempre ajuda, gente? Sempre tem uma dica que a gente pode levar para nossa vida e procurar ela, chamar ela aí nas redes sociais, que ela vai sempre nos ajudar, tá bom? Vamos para o intervalo rapidinho e a gente volta já. Festa de Oz Animação Infantil. Tudo que você precisa para deixar a sua festa ainda mais divertida. Recreação, pintura artística, escultura de bolas, estação de sorvete, oficina de cupcake e muito mais. Confira a nossa página no Facebook e deixe sua festa muito mais alegre. Festa de Oz Animação Infantil, tudo para o seu baixinho ter a melhor festa. Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. Kids Mais Brinquedos. Nas lojas Kids Mais você encontra a tradicional Baby Alive e seus acessórios. Não poderia faltar a mundialmente famosa LOL Surprise. Para os meninos, uma seção completa. Pode ser aniversário, Páscoa, Dia das Crianças ou Natal.
Nossas lojas estão prontas para atender o desejo das crianças. Kids Mais Brinquedos, o mundo mágico da garotada em 2 endereços, Rua Barão de Tefé e Rua 16 de Março. Escola de Natação Mil Ondas. Oferecemos natação em piscina aquecida e coberta. Adultos e crianças, inclusive para pessoas com necessidades especiais. Hidroginástica, hidroterapia, musculação, shiatsu, terapia reiki, pilates, RPG, fisioterapia, drenagem linfática e vatsu. Contamos com amplo estacionamento e fácil acesso. Avenida Barão do Rio Branco, 1456, logo após a Ponte da Moageira. Para renovar sua beleza, relaxar ou perder medidas, Clínica Tempo e Corpo, um espaço muito charmoso e que cabe no seu tempo e no seu bolso. Manicure, massagens, drenagem facial e corporal, peeling, rejuvenescimento e muito mais. Rua Dr. Nelson de Saerpe, número 45, loja 9. Anota aí o WhatsApp, faça uma consulta sem compromisso. 98804-8225, porque o seu corpo precisa de um tempo. Vovó Luz Moda Infantil, roupas e acessórios para os pequenos, de 0 a 8 anos, lindas saídas de maternidade para meninos e meninas, kit berço, sapatinhos e muita fofura para vestir os seus príncipes e princesas, moda fashion para os maiores e muito mais. Vovó Luz, um espaço iluminado para vestir seus filhos. Rua Tereza, 280, loja A. Aceitamos todos os cartões de crédito e parcelamos sem juros em até 4 vezes. Voltamos. Então, gente, agora a gente tem uma pessoa nova com a gente. A tia Sol teve que se ausentar, né? Porque ela tem vários outros compromissos. Mas a gente tem uma nova pediatra aqui no nosso programa que vai nos ajudar com certeza. Vai sempre nos dar dicas, dar informação. Ela vai passar os contatos dela para vocês também. Então, gente, tá aí. É Marcela Baião, vai nos ajudar, pediatra maravilhosa. Então vamos ver o que ela tem para mostrar pra gente essa semana, nessa estreia aí. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcela Baião, eu sou médica formada pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, residente em pediatria no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro. E hoje a gente vai falar sobre refluxo, que é um tema sabido por muitas mães por aí, certo? Quando o bebê nasce, o músculo que mantém o alimento dentro do estômago é imaturo. Então, o alimento às vezes volta pelo esôfago, fazendo o bebê regurgitar um pouquinho. Isso é comum e geralmente é normal. Passa até mais ou menos o primeiro ano de vida. Além disso, o bebê se alimenta predominantemente de líquidos, certo? É o leite, e fica a maior parte do tempo deitadinho. É simples de entender. Ele se alimenta de líquido, fica deitado, num estômago que não é eficaz para segurar o alimento ali dentro, vai voltar. E tudo bem. A gente considera como patológico, ou seja, uma doença, caso o bebê apresente dificuldade de ganhar peso ou até mesmo perca peso. A gente identifica isso nas consultas com o pediatra. Se esse bebê ele é irritado, ele é choroso, às vezes ele recusa o peito. Se quando ele come, depois que o bebê começa a se alimentar de comidinhas, se ele recusa algum tipo de alimento, se logo depois que ele se alimenta ele não consegue dormir, ele chora, ele fica bravo, com um choro inconsolável, aí a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer com o bebê para aliviar um pouco desse desconforto do refluxo. A gente pode manter o bebê ereto, em pezinho, cerca de 30 minutos depois da mamada.
independente se ele arrotou ou não. Se você ouviu o barulhinho do arroto, não é a hora ainda de deitar o bebê. Existem várias posições que a gente pode manter esse bebê. Ele pode ficar sentadinho, alguns bebês preferem, sempre com o corpinho ereto, ou viradinho para o papai e para a mamãe, com a cabeça apoiada no peito. Qualquer posição que ele fique retinho, ajuda, tá bom? Outra coisa que a gente pode fazer, que ajuda bastante, é modificar o berço. Existem também umas almofadas contra refluxo, que são aquelas tipo um triângulo, mas a gente pode fazer adaptando em casa mesmo. Atenção, a gente não deve elevar o bebê com o travesseiro, tá bom? A gente coloca o travesseiro debaixo do colchão. Já vai deixar uma curvatura nesse colchão e o bebê vai ficar mais em pezinho enquanto dorme. Isso já ajuda. Outro jeito é a gente elevar o pezinho no berço. A gente pode colocar uns livros, alguma coisa que seja alta, para que o pé do berço fique elevado. Gente, cuidado, coloca alguma coisa que seja segura, claro, tá bom? A gente não pode botar o bebê em risco. Depois que o bebê fica maiorzinho, começa a se alimentar de alimentos sólidos e participar mais do convívio da família, ficando mais sentadinho, engatinhando ou até em pé, esse refluxo tende a passar, a melhorar. Além dele se alimentar de alimentos sólidos e ficar mais ereto, o estômago dele também já está um pouquinho mais maduro. Isso ajuda. No caso desses bebês maiores, que já consomem alimentos sólidos, a gente tem que prestar atenção para não oferecer o alimento e já colocar o bebê para dormir. Nem água. Tem alguns bebês que têm o hábito de tomar água antes de dormir, já deitados. Isso para o bebê que tem refluxo não é legal. Então vamos recapitular, gente. Manter o bebê ereto, não oferecer alimentos para o bebê que vai dormir em seguida, evitar que ele tome mamadeira e água enquanto está deitado, ajuda um bebê a ficar menos desconfortável com refluxo. E calma, vai melhorar, vai dar tudo certo. É isso aí, gente. A gente se vê na próxima semana. Beijinho! Muito obrigada, doutora Marcela, pela sua participação. A gente agora tá aí, você tá aí para poder nos ajudar, nos dar dicas. Então mandem pergunta para ela, porque ela vai responder tudo para vocês, tá bom, gente? Vamos pro intervalo rapidinho e a gente volta já. Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando o seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. Escola de Natação Mil Ondas. Oferecemos natação em piscina aquecida e coberta. Adultos e crianças, inclusive para pessoas com necessidades especiais. Hidroginástica, hidroterapia, musculação, shiatsu, terapia reiki, pilates, RPG, fisioterapia, drenagem linfática e vatsu. Contamos com amplo estacionamento e fácil acesso. Avenida Barão do Rio Branco, 1456, logo após a Ponte da Moageira. Festa de Oz Animação Infantil. Tudo que você precisa para deixar a sua festa ainda mais divertida. Recreação, pintura artística, escultura de bolas, estação de sorvete, oficina de cupcake e muito mais. Confira a nossa página no Facebook e deixe sua festa muito mais alegre.
voz, a animação infantil, tudo para o seu baixinho ter a melhor festa. Para renovar sua beleza, relaxar ou perder medidas, Clínica Tempo e Corpo, um espaço muito charmoso e que cabe no seu tempo e no seu bolso. Manicure, massagens, drenagem facial e corporal, peeling, rejuvenescimento e muito mais. Rua Dr. Nelson de Saerpe, número 45, loja 9. Anota aí o WhatsApp, faça uma consulta sem compromisso. 98804-8225. Porque o seu corpo precisa de um tempo. Vovó Luz Moda Infantil. Roupas e acessórios para os pequenos. De 0 a 8 anos. Lindas saídas de maternidade para meninos e meninas. Kit berço, sapatinhos e muita fofura para vestir os seus príncipes e princesas. Moda fashion para os maiores e muito mais. Vovó Luz, um espaço iluminado para vestir seus filhos. Rua Tereza, 280, loja A. Aceitamos todos os cartões de crédito e parcelamos sem juros em até 4 vezes. Kids Mais Brinquedos. Nas lojas Kids Mais, você encontra a tradicional Baby Alive e seus acessórios. Não poderia faltar a mundialmente famosa LOL Surprise. Para os meninos, uma sessão completa. Pode ser aniversário, Páscoa, Dia das Crianças ou Natal. Nossas lojas estão prontas para atender o desejo das crianças. Kids Mais Brinquedos, o mundo mágico da garotada em 2 endereços, Rua Barão de Tefé e Rua 16 de Março. Voltamos. Então, gente, eu quero agora que vocês parem tudo aí. Pega o computador de vocês, celular, o que for, e entra lá no Facebook, no Fiamma Volpato, vai estar aparecendo aqui embaixo na tela. É só me seguir lá que eu posto várias coisas legais. Agora eu tô com o celular, então tem como eu postar mais coisas, tô postando muito mais coisas do que antes, porque é complicado, né? A gente ficar sem celular, é horrível. Mas enfim, me sigam lá nas redes sociais, tem o Instagram também, que é o @eifrancinefiamma, é só me seguir lá também, porque eu posto vários stories, então tem muitas coisas legais lá, tá bom, gente? E agora, nós vamos com a nossa psicóloga Elisa Leal, que também, gente, sempre nos ajuda, é sempre uma pessoa boa de se conversar, né? Porque o psicólogo é assim, então ela sempre tem outros pensamentos que a gente acaba falando, nossa, é verdade, sempre nos ajuda, né? Então, sempre coloca a gente pra cima quando a gente tá em algum... Porque ser mãe, a gente às vezes acha que a gente enlouquece, né? Porque é uma loucura. Mas a gente enlouquece às vezes, a gente vai numa pediatra, ela coloca a gente pra cima, a gente acha às vezes que a gente tá fazendo as coisas certas, que a gente não tá sendo uma mãe 100%. E às vezes não é isso, porque ninguém é perfeito, né, gente? Nenhum aspecto, em nenhum lugar, em nenhuma forma, a gente não é perfeito. Então, psicólogo é sempre muito bom na nossa vida, muito bom mesmo, né? E agora vamos conversar com a nossa psicóloga Elisa Leal e vamos ver o que ela tem para poder falar pra gente essa semana. Oi, gente, tudo bom? Primeiro, eu quero agradecer, antes de começar o programa, o carinho de vocês. Encontrei com muita gente na rua, as pessoas estão dando para mim uma resposta muito legal, não só do programa em geral, né, que é ótimo, mas assim, as pessoas falam comigo, obviamente, mais do meu quadro, né? Então as pessoas estão falando que estão gostando muito das dicas, inclusive pais, homens, né, mães, avós. Tem gente que falou que pega até o papelzinho para anotar as dicas. E eu fiquei muito feliz com esse carinho, com esse retorno de vocês. E algumas pessoas me pediram para falar de um assunto que é bastante extenso, que são os medos da criança, né? Para isso, eu vou dividir em vários dias, porque não dá para falar num dia só, senão vai ficar tudo embolado, não vai dar para explicar, vai ficar tudo muito confuso. Então, hoje a gente vai começar falando sobre o que é o medo, porque as pessoas confundem muito medo com covardia, com fraqueza, né? Então, meu filho é muito covarde, é muito fraco, falam de uma forma muito, como se fosse ruim, pejorativa, diminuindo aquilo. Então, o que é o medo? O medo é uma reação psicológica, né, frente a alguma coisa que entenda como perigo. Então, o medo serve para nos proteger. Sem o medo, a gente corre risco, né, na vida. Então, o medo é uma defesa que a gente tem, que mostra para a gente que aquilo pode nos causar mal, tá?
Para a gente ter um gesto de coragem, a gente precisa sentir medo primeiro. Vocês já pensaram nisso? Eu vou dar um exemplo. Uma criança, por exemplo, na rua, atravessando a rua, sem mãe, sem pai. Aí primeira coisa, a gente pensa que aquele carro vai pegar a criança, ela vai ser atropelada. Aí vem um carro na direção da criança. Então, o nosso reflexo é qual? Ir lá e tirar a criança da frente do carro. Mas para a gente ter esse ato de coragem, a gente sentiu medo antes. Então, o medo impulsionou a nossa coragem. Então, para a gente ser corajoso, a gente tem que sentir medo antes. Vocês já pensaram nisso antes? Não, né? Aposto que não. Mas, assim, as pessoas associam muito o medo com a covardia. E não. O medo é importante, que nos leva à coragem. Por exemplo, uma criança que não tem medo de altura, ela vai e se dependura de um jeito que ela pode cair. Então, o medo é bom, que protege a criança desse tombo, dessa queda, de correr esse risco. Tem um medo que anda do nosso lado, que nos ajuda a fazer esse tipo de separação entre o que faz mal e o que não faz. E tem também aquele medo que paralisa, aquele medo que não é funcional, que não nos ajuda. Né? São os medos que nos fazem com que a gente não vá a certos lugares, que a gente não participe de certas coisas por conta de fantasias, tá? E o mundo da criança é muito ligado ainda à fantasia, porque como ela ainda não teve experiência de vida, ela está mais mergulhada na fantasia e ela não sabe diferenciar a fantasia da realidade. Então, o desafio dos pais é ter tranquilidade para ajudar a criança a superar esses medos. Mas, assim, existem vários tipos de medos, em várias fases da criança também. Uma criança com 1 ano não tem o mesmo sentimento de medo que uma de 6 anos, por exemplo. Os medos vão mudando. Então, nos outros programas, a gente vai começar a falar primeiro dessas fases, né? Quais são as fases da idade da criança que os medos são mais comuns, tá? E depois, numa outra vez, nós vamos falar sobre cada medo e como é que a gente pode reagir a cada medo dessa criança. Isso é muito importante para a gente começar a entender quais são os medos que ajudam os nossos filhos e quais são os medos que atrapalham os nossos filhos. E como que a gente pode agir, até porque a gente também fica com medo do medo dos filhos. Não é verdade? Então, a gente vai falar sobre isso e assim a gente vai poder mastigar direitinho o assunto para ficar uma coisa bastante explicada, sem dúvidas nenhuma para vocês, tá bem? Então, gente, um beijo e até o próximo programa. Muito obrigada, Elisa Leal, pela sua participação aqui no programa, sempre nos ajudando, né? Muito obrigada mesmo. Bom, gente, o programa está chegando ao fim, mas espera! Ainda não chegou ao fim de verdade. Eu tenho algumas coisinhas que eu tenho que falar pra vocês. Bom, vou falar aqui dos meus patrocinadores que sempre me ajudam aqui no programa e fora do programa também. São só patrocinador bom, hein? Tô falando brincadeira não, tô falando mentira não. Eu tô ouvindo muita gente vir me agradecer pelas as dicas, né, que eu dou, porque realmente as pessoas estão gostando dos lugares que eu indico pra vocês, hein? Então, prestem atenção aí, tá bom? Porque pra você que gosta de ter um cabelo, ó, ser uma morena iluminada, ter essas unhas aqui, ó, cutícula bem fundinha, gente, que mulher que não gosta de cutícula fundinha? Só lá na Esmalteria Paris, gente. A Esmalteria Paris fica na Rua do Imperador 772, sobre a loja Sala 17, no edifício Marquese. Então, gente, é bem central. Gente, não é porque é central que lá é careiro não, tá bom? Pode ir lá porque não é careiro e só tem profissional. Só profissional mesmo. Se vocês quiserem marcar alguma visita e tudo mais para poder conhecer, é só ligar, né, para esse número, que é o 99225-5258 e falar com a Wellita ou com o Alessandro. Quem faz o meu cabelo, né, é o Wellita e o Alessandro, e minhas unhas é a Brenda. Então, gente, é só ir lá e marcar, porque tem muita coisa legal, muito profissional bom. Eles têm várias dicas boas para você poder fazer no seu cabelo, vários cronogramas, então tem muita coisa legal lá, tá bom? E pra você que gosta de tatuagem piercing, que nem eu, gente, não tô falando em qualquer lugar não, tô falando da Paladina Tattoo Piercings.
Gente, só tem profissional lá também. A Priscila e a Ingrid, né, são as meninas que trabalham lá. Então, uma coloca piercing, a outra faz tatuagem e só profissional. Um lugar limpo, um lugar clean, um lugar que é tudo esterilizado, um lugar que você se sente que você está num lugar limpo, né? Então, e isso é muito importante pra gente que vai fazer uma tatuagem, colocar um piercing, que é uma coisa que vai ficar ali para a vida toda. Então vocês encontram a Paladina, né? Fica na rua Dr. Nelson de Saerpe, 268, Galeria do Capitólio, loja 8, tá bom, gente? Vocês podem marcar um orçamento, né? Sem custo algum, pelo WhatsApp, que é o 99881-5972, tá bom? Fala com a Ingrid ou com a Priscila. Um beijo para elas. E para você que precisa usar óculos e não tem uma condição de ir até uma ótica, eu tenho uma oportunidade muito legal para vocês. O Instituto Ver e Viver, mais os Lions de Petrópolis, mais a clínica do Dr. Tanuri estão com uma parceria muito legal. Você vai adicionar esse número aqui que vai estar aparecendo aqui embaixo na tela, que é o 98858-3058, e falar com a Márcia. Ela vai agendar uma consulta para vocês na clínica do Dr. Tanuri por um preço abaixo do preço popular. Você vai lá, vai fazer a sua consulta no dia exato, né, que ela marcar para vocês. O seu exame fica pronto no mesmo dia e no mesmo dia você pode ligar para ela e marcar para poder ver as armações. É isso mesmo, gente. A armação de até R$100. Tem cada armação uma mais linda que a outra. E uma armação que para todos os tipos de rosto, para poder falar a verdade. Então, tem muita opção para vocês. Bom, gente, é só adicionar esse número aqui, que é o 98858-3058, e falar com a Márcia, que ela vai explicar melhor aí tudo direitinho para vocês, tá bom, gente? Por um preço muito legal que dá para todo mundo, tá bom? E o nosso próximo patrocinador é o fotógrafo Fábio Silva. Ele é um fotógrafo muito bom, e quem sou eu para ficar falando muito aqui? Eu vou mostrar umas fotos dele aí. Gente, é muito legal o trabalho dele. Ele faz casamento, 15 anos, festa de criança, é genial. Eu vou passar para vocês o Instagram dele, que é Fábio Silva Foto. Vai estar aparecendo aqui, é o Instagram dele. E qualquer coisa, vocês queiram entrar em contato com ele para ver algum orçamento, algum tipo de algum evento e tudo mais, é só entrar pelo 98844-3908, tá? É Fábio Silva. Só contratar ele, gente, ele é genial, muito bom mesmo. É só ir lá no Instagram dele que vocês vão ter certeza do que eu tô falando. O próximo parceiro do nosso programa é o Buffet Sonho de Delícias. Eles estão com uma promoção genial para quem assiste o nosso programa aqui, hein, gente. Que tem, olha, é uma mega promoção. É 2 opções de refeição, salgados, salgado de forno, cachorro quente, mini churros, docinhos, mini trufas, bolo de corte, refrigerante, água, suco. Além disso, ainda tem garçom, recepcionista, fritadeira, copeira e copo descartável, guardanapo, tudo incluso, gente, por apenas R$ 1.300 para 50 pessoas. Gente, isso é genial e é muito barato mesmo. Você faz a sua festa e eles são geniais. Eles foram lá na festa da minha filha e foi tudo maravilhoso, gente. Muito gostoso. A menina frita os salgadinhos ali na hora, gente. Que delícia, gente. E isso tá difícil de encontrar. Então, vai lá, Sonho de Delícias. Eu vou passar o contato deles aqui para vocês. É o 21, mas eles são daqui de Petrópolis, tá? Não são lá do Rio, não. É o 21974738580. É só falar com a Adriana. Ou então pelo e-mail sonhodedelicias2017@gmail.com. Se vocês perderam alguma informação, é só ir lá no meu Facebook, na página do Nasceu Bora Cuidar, que vai estar tudo lá. Esse banner aí vai estar lá direitinho para vocês poderem conferir tudo. Gente, agora é hora de dar tchau. Chegou a hora, e essa hora é bem triste, porque eu queria aqui falar várias coisas pra vocês, queria mostrar várias coisas pra vocês, mas tem bastante coisa aí que tá por vir, então não parem de assistir o Nasceu Bora Cuidar. E se você pegou o programa só agora, no final, poxa, que pena. Mas não fique triste, porque tem Nasceu Bora Cuidar a semana inteira, tá bom, gente? É quarta-feira, às 15h30, sábado às 19h e domingo, 10 horas da manhã. Então tem Nasceu Bora Cuidar a semana inteira pra vocês, tá bom? Não fiquem tristes. Um beijo, tchucos e tchucos. Aí, eu tô achando que eu tô no canal no YouTube, gente. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau!
TVC 16. Aqui você se vê.